Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Desde já eu te convido a participar do nosso bate-papo. Então, hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né? Apoio psicológico e prevenção ao suicídio das pessoas LGBTQIAPN+. E para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui com Sebastião Diniz, psicólogo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Entrevistas DPE, Sebastião. Obrigado. Então, Sebastião, é um tema assim muito, infelizmente, que a gente sabe que vem sendo recorrente, né? Sim. E eu queria saber de você, nesse momento, qual é a importância do Setembro Amarelo para a comunidade LGBTQIAPN+. Então, a campanha do Setembro Amarelo, na verdade, ela se inicia no início do ano, em janeiro, que a gente chama de Janeiro Branco. Isso. Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né, os 12 meses. Exatamente. Né? Não adianta você vir somente procurar o psicólogo, né, no mês de setembro, né? Então, o ideal, né, para você viver bem, ter uma vida em equilíbrio com o social, emocional, é você procurar sempre a terapia, né? E a terapia, quem oferece hoje é através dos profissionais da psicologia, né? Aonde oferece esse acompanhamento. Nós temos particulares e temos nas unidades básicas de saúde e temos também no CAPS, mas associada já aos transtornos, que a gente vai conversando ainda sobre os transtornos. Certo. Como é que o estigma social afeta a saúde mental dessa comunidade e contribui para o risco de suicídio? Então, o que contribui para o suicídio, infelizmente, ainda é o quê? A exclusão social. O preconceito. Preconceito, né? O apontamento de que você é um homossexual, que você é uma travesti, que você é uma lésbica. E muitas vezes também a família fala assim, é a vergonha da família, né? Ou então, Deus te condena. Deus condena você pelo seu comportamento. Então, essas são as frases de impacto que a gente vive no nosso dia a dia, né? Direi com quem tu andas, que eu direi quem tu és, sabe? Então, são questões muito, muito preocupantes na sociedade. Então, assim, hoje a sociedade, ela tem, né, que apenas respeitar a sexualidade, né, de cada pessoa que se apresente, como ela gosta. E o grupo de diversidade, ele vem durante todos esses anos, né, fazendo esse acolhimento. Hoje nós temos a doutora Nira, lá, a psicóloga Nira, nós temos a Raquel, né, eu também atendo lá no grupo de diversidade, né, então nós temos, assim, todo uma preocupação no acolhimento, né? Agora, no mês de agosto, nós iniciamos uma parceria com o Conselho da Criança e do Adolescente, né? Andando em todo o interior, todos os municípios nós tivemos falando sobre respeito, sobre prevenção combinada. Nós abordamos esse assunto com uma forma assim bem dinâmica, bem didática, para que a gente pudesse não também ter aquele preconceito dos, né, profissionais da educação. E aí quem participou dessas ações em todos os municípios foi a Railbe Tomé, que você conhece, já esteve aqui em outras entrevistas, né? Ela é uma mulher travesti do grupo Diversidade, e aí ela acompanhou essa equipe junto ao pessoal do Conselho da Criança e do Adolescente, CEDICA, né? O pessoal da CETRABS e Grêmio Estudantil. Então, assim, foi muito positivo mesmo. E essa potência da informação, ela chega no interior, e a gente fica contente quando a gente vai para, por exemplo, em junho nós fomos para o Orgulho, lá em Caracaraí. E aí um grupo de meninos, né, nos convidou, e aí nós fomos dar apoio para eles, e chegamos lá e eles tinham feito um mega festival no dia 28 de junho, né? Onde eles fizeram
a abordagem da sexualidade, fizeram esporte, né, apresentaram esporte dentro de um ginásio, de vários tipos de competição, e aí tivemos um dia, uma tarde toda de tanta educação, né, com aquela interação com a comunidade. Então, a partir disso, a gente cuida-se melhor, né? Quando a gente encontra essa rede de apoio, é super importante porque você se cuida, você se sente acolhido, você se sente protegido, né? E esse ano ainda também nós tivemos em Rorainópolis fazendo uma visita através de um projeto de tolerância, trabalhando a questão da autoestima e a questão psicológica. E então a gente chegou em Rorainópolis também, podemos conversar com os profissionais da saúde, né, sobre intolerância, sobre sexualidade. Foi uma roda de conversa nas unidades básicas de saúde. Depois nós partimos para a sociedade civil, que foi os terreiros, né? Visitamos cada terreiro ali existente, né, com a falta de orientação, né, para que a sua política seja respeitada. Recebemos denúncia de que, tipo, o teu filho não entra na escola porque ele está com uma guia do demônio, que é a guia do orixá, né? Então, assim, há essa discrepância ainda, né, nos municípios, velada realmente sobre a questão que deixa qualquer um no fundo do poço. A né? questão da intolerância religiosa. A questão da intolerância religiosa. Então, o Setembro Amarelo ele vem para despertar e fortalecer essa política, né? Porque Roraima é o estado ainda que mais tem suicídio, né, na população de jovens, né? Eu estou feliz porque a gente já tem como captar agora esses números, porque nós participamos de um seminário da Secretaria Municipal de Saúde, onde tem uma ficha de notificação, né? Qual o tipo de violência sofrida? É a psicológica? Foi o abuso sexual? Foi o preconceito vivenciado pela tua orientação sexual? Então nós já temos como preencher essas fichas para ter esses dados coletados, que antes nós não tínhamos, né? E aí ele vai consolidar para o SINAM, que é o estado onde o sistema que faz esse apanhado e consolida todas as informações das notificações que as pessoas sofrem, não só a comunidade LGBT, mas também como outras pessoas da comunidade heterossexual, que o serviço é para todos, né? Isso é muito importante, o grupo ter esse tipo de apoio, porque o preconceito já vem dentro de casa, né? Já vem a não aceitação da sua própria família. E se ele não tem ali aquela aceitação da sua própria família, o que o diga lá fora. Sim. Então é muito importante ter aí esse acompanhamento, esse acolhimento. Mas eu queria perguntar de você, Sebastião, que lida com essa situação de perto. Quais são os sinais iniciais de sofrimento emocional os familiares e os amigos podem observar para ajudar alguém em risco? Olha, nós temos aqui alguns sinais mais comuns, né? A depressão, né, é um sinal. A ansiedade generalizada é outro sinal. Transtorno bipolar é outro sinal também, né? Transtornos alimentares, que entra também, porque quando você cria, né, você apresenta ansiedade, você perde a fome, ou você deixa de comer, ou você come demais. Exatamente, né? Eu já ia te falar nisso. Exatamente, então tem a síndrome do pânico também, né? Que é aquilo que as pessoas têm medo de elevador, têm medo de pessoas, de ir para um cinema e encontrar pessoas. Viram pessoas assustadas, Viram né? pessoas com assustadas, medo de tudo. Né? Com medo de tudo, exatamente. Tem a esquizofrenia, né? E tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então esses são os mais comuns, né? E o importante de cada sinal desse é fazer o quê? Né? Dizer que não é fraqueza e nem é frescura, como as pessoas falam. Tu é fraco porque tu estás apresentando um sinal desse. O que é isso? Procura aí tomar um chá que tudo isso passa. Não passa. Né? Se não for o tratamento adequado, né? Quando a depressão já é uma depressão profunda, ela tem que ser acompanhada também com um psiquiatra, né? E desenvolvida com esses transtornos mais comuns. Então, nesse caso, aí o paciente precisa
cuidar também da alma e do corpo e tomar o medicamento para que ele venha ajudar. Entre em equilíbrio com o seu ideal, né? Então, a partir do momento que ele está tomando esse medicamento, ele entra em equilíbrio, ele cria o quê? Ele cria coragem para enfrentar todo esse processo, né? Ameniza aquelas dores, porque o medicamento adormece as dores, e aí ele vai enfrentando o dia a dia, ele vai se inserindo à sociedade, ao trabalho, trabalho, porque quando está realmente muito grave, o paciente precisa ser afastado, né? Por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? E infelizmente a gente vê que ainda tem empresa que quando o paciente chega com um afastamento, né, um laudo, eles são demitidos, né? Então a empresa fala assim, vai fazer a entrevista de admissão. Por aí já começa, né? Já começa a discriminação. Se falar que toma medicamentos controlados, aí então não tem emprego, né? Porque nós não queremos problemas aqui, né? Então, assim, as pessoas precisam respeitar também quem realmente faz esse tratamento e precisa ser acompanhado, né? Exatamente. Tem empresa que não quer liberar o paciente para ir numa consulta mensal. Infelizmente, né? Acontece. Infelizmente. Então, assim, aí são questões que, em vez de ajudar o paciente, vai complicar muito mais ainda a vida dele. Porque cada um sabe a carga emocional que carrega, né? Não é questão, você é fraco. O que eu costumo dizer para as pessoas, você não sabe o que essa pessoa enfrentou, você não sabe o que essa pessoa passa, né? Então eu sempre estou enfatizando por essas questões, por ser de família atípica e sofrer o preconceito também, né? E eu sempre enfatizo essa questão de você não sabe o que se passa na vida da gente, então não julgue. Não julgue. Exatamente, Adriana. E olha uma questão aqui que é fundamental também como alerta. As pessoas perguntam, da onde é que surge, né, esses transtornos? Bom, pode ser genética, você pode ter herdado. E isso, quando a gente vai fazer um acolhimento, a gente investiga isso do paciente. Faz uma investigação, né? Sua família já teve um paciente que teve algum transtorno, tomou medicamento controlado, fez isso, aí já é um ponto, né, positivo para iniciar o tratamento. E também vem o quê? Estresse crônico, que é o que mais as pessoas... E que desencadeia tudo isso, passam, né? Hoje pelos estresse crônico. Quando já está nesse estresse crônico, você já deu vários surtos, você já fez várias coisas, você já feriu muitas pessoas, né? E uma outra questão que tem que ficar bem sensível também são os traumas. Porque pode ter acontecido abusos, né, sexuais na infância. Isso causa um trauma para o resto da vida, né? Por exemplo, uma menina que se assume lésbica, elas sofrem porque muitas vezes na família pessoas abusam sexualmente dela para dizer assim, não, tu vai virar mulher que eu vou, te violentar aqui sexualmente para ver se você muda. E não muda, né? Cria, né, todo esse trauma na vida dessa pessoa, mas ela não vai mudar, infelizmente. E isso acontece dentro das famílias, né? A ignorância, a violência, esses abusos acontecem dentro da família e é super preocupante, né? E a questão também que a gente fala, que eu acabei de falar sobre os problemas familiares, né? Ou sociais, que as pessoas também não conseguem, né, administrar todo esse processo, né? A questão de brigas, né, dentro de casa, na família, álcool, droga, né? Aquela vivência daquelas crianças ou adolescentes vivendo achando que é normal o pai, né, espancar a mãe, né, chegar bêbado e muitas vezes, né, forçar a mãe a ter o ato sexual com ele e ela tem que se calar ali porque ela está sendo violentada. E são inúmeras situações que um jovem ou uma criança presencia e que leva aquilo ali para a vida e que aquilo com certeza gera aí futuros problemas. Sim, com certeza. Problemas psicológicos horríveis. Horríveis. E aí você consegue fazer esse processo, né,
fazendo o quê? Né? E também, só para finalizar essa parte aqui de outro alerta sobre os traumas, né? São o quê? Uso de álcool e drogas, né? Isolamento social, que a gente fala que quando a pessoa do isolamento social, são aquelas pessoas que totalmente não querem contato com a sociedade porque se sentem inseguros. Né? E ali eles criam aquele mundo deles, né? Que pode ser o esquizofrênico, muitas vezes, né? Pode ser um outro gatilho ali aparecendo para que essa pessoa se isole e não queira nem ajuda profissional, porque tem uns pacientes que os familiares procuram a unidade de saúde e dizem assim, tá lá em cima da cama, não toma banho, não come, não faz nada, tem 4 semanas, 5 semanas, está trancado, tudo fechado. A gente abre a porta do quarto. Isso é muito preocupante, né? A gente abre a porta do quarto, aí vem aquele isolamento total dele e aquele desespero, porque você vê um ente querido ali sofrendo, né? E o que está acontecendo? Ele está totalmente travado, ele está num mundo que ele acha que vai, né, ele acha que vai ter paz, mas pelo menos ele acha que vai ter paz, mas aquilo ali está trazendo consequências para ele. Ele está se afundando no mundo dele, adquirindo ali uma depressão, outro tipo de problema, sem buscar ajuda, sem querer receber ajuda, e aí que mora o perigo, né, Sebastião? Exatamente. E eu queria saber de você, perguntar sobre o suicídio. Realmente ele pode induzir a pessoa ao comportamento? Por que que isso é um mito perigoso que as pessoas consideram? Então, a ideação suicida, né, ela pode ser planejada como não pode ser planejada, né? Existe esse processo. Lá quando você já identifica, nós profissionais identificamos que um paciente ele está com uma ideação suicida, ele tem um planejamento para uma execução, a gente emite todo um processo de alerta para os familiares, né, para que eles redobrem, né, ativa uma rede de cuidado para esses pacientes, né, e aí também existe aquele que tá sorrindo hoje, tá feliz, sai com a turma pro rolê, e aí no final de semana chega em casa, o que acontece? Você ouve a notícia que foi, né, um suicídio. Então, não estava planejado nada, né? Então, assim, ele já estava com essa ideação, ele já vinha sofrendo há muito tempo, né? E aí não houve essa preocupação dele de procurar uma ajuda profissional, né? Então, o que se pode fazer nesse momento, né? Nesse momento que há essa execução de toda porque quando há esse processo, você morre por quê? Porque você quer eliminar o que você está sentindo. A dor, né? Você acha que você fazendo isso, tudo vai se resolver, né? Enquanto na verdade não resolve, né? Porque você deixou muitas coisas bonitas, né, que poderiam ser esmiuçadas tranquilamente na sua família, porque eu sempre falo nas minhas palestras que um dia você acorda de uma forma, no outro dia não vai ser a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu tive aqui ano passado para fazer a entrevista de Setembro Amarelo com a população LGBT. Foi outro clima que eu estava e que eu falei. Hoje já está sendo totalmente diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na vida da gente não existe uma coisa igual, né? Hoje você amanheceu... O tempo passa e as coisas se modificam. Exatamente. Né? Você amanheceu tristinho, beleza, mas no final do dia você já vai ter esquecido tudo aquilo. O ditado que a gente sempre fala, né, Sebastião? Amanhã é outro dia. Né? Então a gente se pega nisso. Se você não teve um bom dia, se você não teve ali um ano bom, um mês bom, mas
vai passando, deixa o tempo se encarregar disso, que as coisas elas vão entrar no Elas eixo. vão Mas fluindo, né? se a gente está com aqueles pensamentos negativos na cabeça, é o momento de buscar ajuda, né? Exatamente. Ajuda profissional, não se isolar. Não se isolar, porque você não pode deixar essa falta de motivação, né, e a tua energia afetar, né? E tem gente que chega ao tal ponto, né, que fica difícil reverter essa situação. Com certeza. Vai para os medicamentos, quando é o isolamento total, fica aquele pensamento suicida, que isso é muito perigoso, gente. Isso que aí deixa o a gente alerta. chama a dificuldade de concentração, né? Por que o isolamento? Porque eu não tenho capacidade, né, psíquica de seguir ali um raciocínio lógico. Exato. Né? Então eu tenho dificuldade na concentração, aí eu reforço esse isolamento social, eu não quero participar de uma reunião de família, eu não quero ir para um jantar, eu não quero ver meu namorado. Não quero ver ninguém. Ou então você se sente totalmente desmotivado, gordo, feio, porque você está passando por toda essa fase. A autoestima vai lá para baixo, né? E quando você precisa sair, você precisa realmente dizer assim, não, eu estou vivo e todo mundo vai te olhar e vai te elogiar. Então, por isso que eu falo, nada como um dia atrás do outro. E uma coisa que eu costumo dizer para uma pessoa também que se superou na vida é as viradas de chave que a gente dá na vida. Uhum. Quando você resolve, você está passando ali, você chegou no fundo do poço, você virou ali só o pó, os caquinhos. Mas quando você decide se autoajudar e que a gente encontra no decorrer da vida da gente pessoas que ajudam, né, que vêm com palavras aí que te trazem ao mundo de novo, e a gente buscar também, né, buscar as nossas melhorias, e você dá aquela virada de chave e você sente ali que a sua vida deu um boom e tudo se transformou. Sim. É verdade. Né? Você para e pensa, Deus existe, mas você também lutou por você. E as pessoas que forem agraciadas de ter aí outras que incentivem aí a melhoria. Você não cruzou os braços, né? Exatamente. Porque você teve uma orientação, você ouviu essa entrevista, é muito interessante que toda a ação que a gente faz tem uma resposta logo em seguida. Isso. A gente recebe mensagem no Instagram, a gente recebe mensagem no nosso WhatsApp. Inclusive, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp agora que nós temos, né? Fique à vontade. E aí, a gente se sente tão bem quando a gente vê essa pessoa reagindo, lutando para se integrar na família. E às vezes, Sebastião, até conversas como essa nossa, pode alguém que está ouvindo a gente, ou vendo a gente nesse momento, e ligue ali o seu alerta, poxa, eu tenho jeito, eu tenho solução, eu posso me reerguer, eu estou triste nesse momento, passando por inúmeras situações, mas eu posso me levantar desse fundo desse poço, eu posso reagir e lutar pela minha vida. Com certeza. Eu sou lindo, eu sou feliz, eu tenho um futuro próspero, eu tenho o direito de ser feliz também, como todo mundo tem. A opinião das pessoas não deve importar na nossa vida, né? Exatamente. O que importa a opinião dos outros não me define. Não me define, não traz não acrescenta em nada a minha felicidade, não paga minhas contas, Exatamente. né? Então as pessoas ainda elas têm essa dificuldade de deixar de se preocupar com o que o meu vizinho vai pensar se eu sair com um rapaz de mão dadas ou se ele começar a frequentar a minha casa. Cara, o vizinho pouco me importa o que vai pensar. A minha vida mudou quando eu tive sérios problemas de ansiedade, depressão. A minha vida mudou quando eu decidi me amar em primeiro lugar e pensar sempre, a opinião dos outros não me define. Eu sou mais eu sou uma pessoa maravilhosa e eu não vou mais deixar me abater por opiniões dos outros. É como você diz, eles não pagam as minhas contas, eles não estão vivenciando o que eu vivenciei. Então, a partir do momento que você passa a olhar para dentro de você, e eu digo não só se achar belo, bonito, bom, uma pessoa legal que a gente mas também lutar por você. Faz um curso, faz um trabalho, faz aquilo que você gosta, só segue o fluxo, não para, porque quando você segue esse fluxo, vai levando ali tua vida, as coisas vão acontecendo e quando você menos espera, acontecem coisas extraordinárias na tua vida, e isso é incrível. Isso que você está falando é a dependência emocional, né? Quando você não tem o amor pela sua vida e você coloca outra pessoa em primeiro lugar.
né? E você não deve fazer isso, você tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Sempre. E as pessoas falam assim, eu não me vejo indo pro cinema sozinho. Eu acho tão legal, um dia desse uma amiga me ligou, eu tô indo pro cinema, eu vou assistir o filme que eu já assisti a primeira fase, agora eu vou assistir a segunda, e tá tudo bem, é sobre isso, sabe? Então assim, é você chegar no restaurante e... A prática do amor próprio. Chegar lá, almoçou, fez o lanche. E você ser feliz consigo mesmo. E você tá feliz, você não tem que colocar a tua dependência noutra pessoa. Você não pode fazer isso. Não pode. Quando a pessoa faz isso, ele fica limitado, ele fica dependente e ele vai morrendo ali. Exatamente. E existe também essa manipulação, né, do companheiro, das companheiras. Infelizmente acontece muito. Porque aí entra a questão também de manipulação, né, desses transtornos que a gente sabe que... A questão do emocional acaba... Né? Existem os narcisistas, sabe, que criam aquele mundo... E tá cheio, né? Exatamente. Então, assim, pessoas que realmente se aproveitam ali dos teus sentimentos. Exatamente. Os teus sentimentos são os mais bem intencionados possível, mas a pessoa, quando que vê que você está aqui na palma da mão, faz o mau uso dessa situação, né? Podendo ser recíproco, podendo viver as mil maravilhas, não. Sempre tem que ter... Para ele só vai estar bem se ele tiver sobre o narcisista, comando. Né? Ele vai estar no comando, é ele que manda. Né? Você é só, né, uma pessoa submissa aos desejos dele ou dela, né? Então você deve identificar isso e sair desses relacionamentos, né? Esses relacionamentos são totalmente tóxicos, né? A gente não pode admitir que eu estou falando isso hoje, eu tenho questão para falar, essa propriedade hoje de falar. E quem nunca, né, Sebastião? No passado, eu tive dependência emocional, né? Todos nós temos, mas acabou, então assim, hoje... Em algum momento da vida. Eu estou na melhor fase da minha vida, sabe? Então, assim, a gente precisa... As pessoas superam. Se autoavaliar também. Sim. Sabe, a conversa que sempre eu falo para meus pacientes, você já conversou com você na frente do espelho? Você já levantou cada ponto... positivo e negativo? Você já falou assim, eu quero que fique só os positivos, mas eu tenho umas falhas, eu preciso né, melhorar em cada ponto desse. Eu sou egoísta, né? Então você tem que conversar com você, né? Eu sou individualista. Então, assim, a gente precisa se olhar no espelho e se encarar, porque não é todo mundo que faz isso. E o narcisista, ele faz isso muito bem. Porque ele faz esse processo de conversa em frente ao espelho e aí ele se sente glorioso, né? Ele se sente um Deus. Porque você deu poder para ele. Para dominar a sua vida. A partir daquela dependência sentimental, aquela dependência emocional que você dá ao outro que não tem tanta boa intenção com você, aí é que começa tudo, né? É verdade. E fala pra gente, como é que iniciativas como essa do Grupo Diversidade, eles podem atuar na prevenção do suicídio? Então, como a gente identifica, né, essa prevenção? Pode ser identificada muito cedo e pode salvar vidas, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Não só a gente que eu falo, mas nós temos um papel fundamental na rede social, que não é só criticar a vida de ninguém, mas é observar se a pessoa está indo bem e apresenta alguns sinais na rede social e chamar uma conversa, né? Sem dizer, olha, você precisa, não, mas você precisa deixar uma orientação lá que de repente ele vai querer ajuda, né? Ele pode marcar com essa pessoa e falar assim, tá, então aonde eu procuro? Como eu faço? Porque sempre que a gente tira alguém do fundo do poço, ele foi puxado por alguém, né? E foi o quê? Foi uma expertise, ou foi uma observação profunda nessa pessoa que foi feita para ela poder chegar a um profissional de saúde, né? Então, a nossa prevenção é cuidar o quanto antes. Por quê? Né? Porque a gente precisa promover o diálogo e a escuta ativa, né? Dentro das nossas populações. Porque dessa forma a gente está reduzindo o estigma,
né? A gente está trabalhando o estigma, o preconceito. Quando a gente apresenta o grupo diversidade, né, a gente fala, olha, aqui é a nossa casa. Eu não falo que é uma organização, mas eu falo que é uma casa que acolhe essas pessoas e essas pessoas se sentem bem. Justamente... Deixa eu colocar aqui, que senão vai interferir nas suas falas. Tá falhando? Aqui embaixo. Então, a gente procura sempre verificar e trazer essas pessoas para o diálogo, para a roda de conversa. A gente abre aos fins de semana, bora fazer um almoço aqui no grupo, bora se juntar todo mundo agora. Então, assim, a gente faz o nosso Natal, né? Então, a gente, desde quando a minha mãe faleceu, eu não tive mais família para fazer Natal, então eu disse, agora eu vou fazer o Natal no grupo de diversidade, né? E eu tenho certeza que ela vai ficar feliz, né, em ver que tem pessoas ali que confiam, gostam da gente, tem as brincadeiras, tem aqueles momentos tensos, mas a gente sabe que uma conversa resolve e que aquilo é da boca para fora. Então a gente sempre fala, não, leva pro coração, filtra. Exato. Leva pro coração, bora filtrar, né? Porque Exatamente. assim a gente convive melhor. Sebastião, agora fala pra gente quais são os fatores aí que tornam os jovens LGBTQIAPN+, mais vulneráveis ao suicídio em comparação com os jovens cisgêneros. Então, esses fatores é tudo isso que eu já falei, né? Que é a exclusão social, né? A rejeição familiar. A rejeição familiar, o bullying na escola é um fator. É um fator assim, é extremamente preocupante, porque o bullying na escola, esse adolescente ele vai criar esses traumas, né? Ele vai dizer, poxa, por que só eu sou apontado como o gayzinho afeminado, né? Porque hoje a gente não escolhe como a gente vai se apresentar. Hoje as pessoas, quando eu falo que as crianças nascem LGBT, é porque eu nasci LGBT, né? E aí a gente vê crianças hoje de 4, 5 anos apresentando trejeitos de que é um homossexual, né? Mas a gente precisa o quê? Amparar, né, para que ele não caia nessa cilada da homofobia, da exclusão, da rejeição familiar, né, e da violência. Então, assim, esses são os fatores. O trabalho também pode levar a um fator de depressão, violência. Por quê? Porque aquela empresa ela pode não aceitar as minhas vestimentas. Se eu gosto de pintar o meu cabelo, né, essa empresa ela vai impor que ela não quer que eu fique de cabelos pintado ou com a orelha cheia de brincos, né? Ou com minhas roupas muito chamativa, ou porque eu tenho um jeito muito efeminado, né? Eles falam que não é padrão, né? Então, isso é uma forma de preconceito velada que existe aí. A gente passou por uma questão aí numa rede de supermercado agora, o rapaz me procurou, e aí foi uma questão realmente de homofobia, né, de preconceito, né, mas a gente sabe também que tem responsabilidade para os dois lados, né, a gente tem direitos, mas também nós temos deveres, né, então a gente tem que buscar todas as informações dos dois lados para poder dizer, não, Ciclano está errado, Beltrano exagerou em todo o seu comportamento, né? Então isso nos ampara também, nos deixa mais com uma bagagem para que a gente não lá na frente leve uma bronca, um tropeço da justiça ou perca um processo. Então tem todo esse processo que a gente tem que combinar para que a gente se avalie também e não se vitimize, né? Não leve o preconceito como toda a questão, me discriminaram, mas como você agiu, né? O que você falou? Vamos saber filtrar, né? Ver os dois lados. Exatamente, porque muitas vezes a pessoa é tranquila quanto à questão da sexualidade, orientação sexual, do gênero, né? E aí, de repente, é como eu me apresento,
como eu falo com a pessoa, né? Com arrogância, prepotência, né? E aí a pessoa vai também retrucar da mesma forma, né? E aí eu vou dizer que essa pessoa é homofóbica porque eu fui ignorante, eu fui estúpido, né? Eu fui antiético com ela, né? Então a gente tem que relevar muitas coisas, mas quando as provas são latentes, você não tem que ter toda essa preocupação. Você vai para o campo mesmo da justiça e se tiver realmente errado, você vai ser o vencedor da história. Tem muita aqui no estado, a gente acompanhou alguns casos aí de uma certa prefeita de um município que teve 2 processos inocentado, dizendo que não foi homofobia. Eu li as conversas, né? Eu recebi os depoimentos dessas 2 pessoas que entraram na justiça e realmente as falas dessa pessoa era fala transfóbica, né? Uma fala que dizia assim, vou falar, posso? Falava assim, fulana amarra o bingolim com um fio não sei o quê. Assim, nos grupos de WhatsApp. Isso é pesado, né? Não é pesado? Não é uma coisa transfóbica? E de um desrespeito total, imenso. Mas né? O juiz que julgou o caso achou que isso não é homofobia, né? Não é transfobia. Mas assim o grupo de diversidade procura sempre acompanhar esses casos, né? E a gente sabe que quando há interesse e há uma bagagem, a gente sabe para quem pesa. Né? Então, assim, nós somos hoje a comunidade que está ganhando todo esse corpo, né, dos direitos humanos sendo respeitado, para que até isso contribua também para a nossa cidadania. Né? E assim, uma coisa que a gente não pode deixar de cobrar das nossas autoridades, né, é o reconhecimento das nossas políticas. Né? Nós não podemos deixar de cobrar das nossas autoridades as políticas públicas. Claro. Nós tivemos conferência esse ano, só 5 municípios realizaram. Dos demais municípios, não realizaram nenhuma conferência. Então isso é preocupante, porque através dessa política pública, né, a gente consegue esmiuçar toda a política nacional para, né, demandar para os estados e municípios como nós queremos ser tratado na educação, como nós queremos a saúde para as pessoas transexuais. Então a gente precisa realmente se debruçar sobre essas conferências. Né? E a estadual já passou, mas agora vai uma delegação para Brasília e eu tenho certeza que esses meninos que estarão representando o estado farão-se, né, bastante representativo lá para que essas políticas passem de fato e depois a gente ganhe corpo, né, ganhe recursos para poder executar em todo o país. Como é o contexto, né, sociais adversos aí, como pobreza ou violência, eles podem agravar os transtornos mentais também? Com certeza, né? A partir do momento que você não tem, né, uma qualidade de vida, né? Já vem uma série de outros problemas também associados. E o que você vai fazer? Né? Aonde você vai buscar, né? E a gente vê essa dificuldade também de pacientes chegando na unidade falando assim, nossa, mas eu saí a pé lá do Alvorada para vir aqui para o Messejana, porque eu não tinha dinheiro. Ou então, essa pessoa veio de bicicleta, ainda trouxe a filha na garupa para poder acompanhar ela na consulta. Então, tudo isso faz também que a gente pense, né, o lugar que essa pessoa é inserida, para fortalecer no sentido de como fortalecer essas políticas públicas, como que essa pessoa não vai ter acesso aos programas, né, que existem, as bolsas, os vales para ser credenciados. Né? A gente precisa orientar que esse cidadão, ele tem direito sim, se ele tiver o ICID conforme o parecer do psiquiatra, ele pode ter um BPC, né?
provisório, porque o BPC não é uma aposentadoria, mas ele beneficia ali naquele momento que aquela pessoa... De prestação continuada. Prestação continuada. Então, a gente orienta também, dentro da política da saúde, no CAPS, nós temos os assistentes sociais que fazem os seus pareceres, relatórios, e tem, né, essa conexão com os programas estadual e municipal. E isso facilita muito a vida desses pacientes. E, Sebastião, qual é o papel de comportamentos de enfrentamento prejudiciais, como o uso de álcool ou drogas, na saúde mental e também no risco do suicídio? Então, eu já ouvi, né, que essa questão, dependendo de como você usa, né, o álcool, ele não influencia, né? Já a droga, algumas, influencia, porque você está tomando o seu medicamento, né? Mas é sempre importante enfatizar, né? Eu sempre digo, não use álcool nem droga. Se você for usar, for para um aniversário e aí você, né? Deixa de tomar o medicamento e os dias que você vai fazer. Então, você pode usar, né, o álcool. Mas, porque quando você usa o álcool, você se torna mais vulnerável, né, com os medicamentos. Então, todos os teus gatilhos, eles vêm à tona, né? Em vez de você ficar legal para ficar feliz, você começa a ter um comportamento que prejudica o espaço aonde você está. Piadas sem graça, conversas, né, que não tem nenhum, sabe? Então você tem que buscar. Então é muito difícil. É muito difícil, porque o álcool ele traz à tona todo o processo que você tem. Se você não tiver bem trabalhado isso na sua mente, né, você vai deslanchar toda essa questão. Esses monstros, eles vão sair, eles vão vir com mais força, né? Verdade. São os traumas, né? Exatamente. Sebastião, você como um representante LGBT e também psicólogo, que já ouviu diversas inúmeras situações e acompanha muitas, né? Quais são as atitudes de um psicólogo que deve adotar para criar um ambiente seguro e acolhedor para pacientes LGBTQIAPN+. Então, o lugar ideal, né, para um profissional atender um LGBT, né, tem que ser, claro, dentro da nossa ética, onde diz o nosso código de ética dos profissionais, que nós não devemos ter religião, que nós não devemos estar, né, vestido chamando a atenção, né? Nós temos que ser o quê? Profissionais, né? Profissionais. E sem classe, eu não vou distinguir classe, raça, sexo, origem, etnia, não, né? Nós, psicólogos, nós temos que estar preparados para atender do candomblessista a o budista, né? Os LGBT, como também a gente pode atender o povo de matriz africana, né? Que são povos que têm realmente essa intolerância religiosa, que sofrem essa intolerância religiosa. Então, nós não temos que ter essa distinção de sexo, cor, raça. Respeitar a todos, respeitar de igual para igual. Não chegando a esse paciente, como existe casos, né, de que profissionais não, porque um psicólogo que se tem, né, o desrespeito com a profissão da psicologia para colocar a Bíblia na cabeça de um paciente e dizer assim, eu vou agora te curar aqui porque só Deus cura, né? Então isso está totalmente errado. E quando os meus pacientes perguntam, eu posso procurar uma religião? Pode, você pode. Aonde você quer ir? Você se sente bem aonde? Eu não induzo ninguém a procurar o candomblé, a igreja católica, o evangelho, o kardecista. Não. Eu deixo o nosso paciente, porque eu não discuto com isso. Só falo. Você quer, é um direito seu procurar. E muitas vezes esse paciente volta e fala assim, eu consegui.
me fortalecer mais ainda com determinada questão que eu descobri esse fim de semana. Eu fui o fim de semana, super de boa. Então, nós profissionais, psicólogos, nós não devemos julgar ninguém. Ninguém. Eu não tenho nada a ver fora do meu consultório com a vida. Eu nem conheço meus pacientes, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, ter esse conhecimento da nossa ética profissional, até porque se for concretizado essa denúncia, o profissional pode perder o CRP, né? Então, é instaurado através de uma comissão dentro do CRP, e vai julgar lá, ouvir as pessoas envolvidas e manda para um processo, gera um processo e vai para o Conselho Nacional, e aí gera o quê? Uma perda de carteira, né? Porque você não soube, né, seguir com a sua profissão. Ou ser ético, né? Ser ético. O ponto todo é ser ético profissional, tá? E que tipo de projeto ou iniciativa aí da comunidade tem mostrado resultados positivos na prevenção do suicídio? Quando as campanhas elas vêm à tona, como Setembro Amarelo, Janeiro Branco, as unidades elas ficam atordoadas de pessoas atrás. Eu quero fazer um acolhimento. Eu estou passando por isso. E eu ouvi uma entrevista que eu me encaixo, né? Eu me encaixo dentro do que eu vi lá o psicólogo falando. Então a gente fica assim, muda. O acompanhamento no CAPS, né, ou nas unidades básicas de saúde, começa a vir à tona mesmo. Por quê? Porque tem essa questão da mídia, que fortalece, tem as questões da rede social, né, e que faz mesmo o quê? A prevenção. Exatamente. A prevenção. A questão das campanhas, elas dão assim um estalo. Nossa, eu estou passando por isso. É hora de buscar ajuda, né? Exatamente. Sendo que você tem que se autocuidar o ano inteiro, O ano né? inteiro. Mas essas campanhas servem para isso, para você ligar o seu alerta. Nossa, eu estou passando por isso. Porque você passa a ver vídeos, informações, entrevistas, muita coisa na TV, e isso é muito bom. É aquilo que eu falei, Adriana, no início, que nós devemos nos cuidar, né, de janeiro a janeiro, né? Se você iniciou um processo terapêutico ou psiquiátrico, não desista, né? Se você quer dar um tempo, né, vai viajar, vai fazer qualquer coisa, comunique o seu médico e diga, olha, eu vou me ausentar da unidade por 3 meses, mas eu quero as receitas para que eu possa levar os meus medicamentos, porque tem paciente que acha que vai ser curado, né? Eu já tomei, eu já estou bom. E aí é quando desestabiliza tudo de novo. A gente sabe que quando se trata de depressão e ansiedade, você tem aquilo ali. É fixo em você. Uhum. Quando a gente faz um acompanhamento bem bacana, toma medicação que vai te ajudar a se autorregular, a se equilibrar novamente, mas aquilo ali, dependendo de um fator que você passa no teu dia a dia, aquilo pode desencadear tudo de novo. E aí é aquela questão que sempre falam que a pessoa tem sempre que estar ali no acompanhamento com o psicólogo, sempre ter ali as orientações. Uma coisa interessante é que a gente fala assim, a psicoterapia é com quem? Com o psicólogo. Só os psicólogos estão aptos, né, a fazer a psicoterapia. E os psiquiatras estão aptos também, né, fazer o acompanhamento, receitar medicamentos controlados. Essa medicação, quando necessário, ela deve ser compartilhada em grupos de apoio. Para quê? Para que essas reações ela não causem no meu organismo reações adversas, né? E aí é bom também ter aqueles grupos de terapia em grupos para que tenha aqueles depoimentos. Mas a gente deve lembrar que cada caso é um único. A gente não deve comparar. O meu vizinho, ele toma o mesmo medicamento, então o dele não está fazendo efeito, o meu também eu quero trocar. Não, cada caso, cada cabeça é uma sentença, como diz, né? Exatamente. Então a gente não pode deixar isso também entrar na nossa mente, né? E é claro que o primordial é o que a gente está fazendo aqui, o papel da sociedade. Qual é a importância do papel da sociedade?
é abordar esses temas, né, no meio de comunicação. E falar abertamente. Falar né? abertamente sobre saúde mental. Exatamente. Né? Outro orientação, né? Respeitar quem está em sofrimento. A gente não deve julgar, não deve criticar. Se a pessoa perdeu um ente querido, ela tem o direito dela de ficar ali, vivendo o luto dela, né? Ela não é fraca, mas é alguém que ela perdeu, né? Que amou ou vai amar para sempre, né? E a gente tem que respeitar. Cada um é cada um. Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E aí também, o que a gente pode fazer, já a população, né, nos municípios? Estimular as nossas políticas públicas. Aonde eu estimulo, Diniz, as nossas políticas públicas para a questão da atenção psicossocial? Você pode procurar os conselhos municipais de saúde e fazer parte, porque lá vai a prestação de conta, né? E através do conselho você cobra. Se está faltando medicamento, você denuncia, porque cada prefeitura recebe incentivo, recurso, para não deixar faltar esses medicamentos, né? E aí, também o que a gente pode fazer? Apoiar as famílias e familiares, cuidadores, né? A gente deve, quando a gente vê um familiar sofrendo, né, com um caso novo dentro de casa, ele também logo vai precisar de um acompanhamento, porque ele também vai estar adoecido mentalmente. Exatamente, o apoio é tudo nesse momento, né? Exatamente. Quem perceber, tiver essa percepção e puder ajudar de alguma forma e evitar um mal maior, né? Exatamente. Evitar que isso tome uma proporção maior e que a pessoa venha aí se prejudicar, chegar a um pensamento suicida, ter aí uma depressão. E expandir essa educação emocional nas escolas, sabe? Expandir, não digo sentido, trabalhar. Recentemente eu tive aqui no Ana Libória com 3 turmas do primeiro ano, também sobre saúde mental, foi muito bom, muito proveitoso. E as nossas apresentações, eu interajo muito com esses meninos, porque eu não quero ver ninguém calado, eu não gosto de sala muito tumultuada, porque não dá nenhum resultado, ninguém presta atenção, né? Esse dia passou porque realmente todos estavam comprometidos, e ao final da minha palestra, eu pedi um resumão que fosse valendo ponto para entregar para cada professor, que Muito cada bacana. Professor estava dentro da sala. Muito legal isso, viu? E aí eu falei, não, teve um fundo ali, teve aqui, sempre no fundão tem um bochichinho, né? Eu falei, opa, venha mais para cá, e professora, terminando eu quero um resumo de cada um e eu quero que a senhora me mande a nota que cada um tirou aqui. Foi uma dinâmica que obteve uma absorção, né, do conteúdo. Exatamente. E que, de fato, muito importante. Você não vai estar lá falando para as paredes ou para a pessoa que não quer ouvir. Exatamente. Isso é um assunto sério. É um assunto seríssimo, porque quando a gente fala assim, gente, depressão, todo mundo, eu já ouvi depressão e tal, mas existe essa questão do jovem. Essa frescura. Né? Por quê? Porque ele já ouviu isso em casa. A pessoa acha que é frescura até quando ela não sente ou quando não tem alguém dentro de casa passando pela situação. E o que acontece hoje? A gente sempre deve falar, eu me importo com você. Você parar um momento e ver que aquela pessoa está triste, perguntar o que é que você tem. Uhum. Se ela querer falar, beleza. Mas se ela não quiser, você respeita, mas você estava ali. Sim. De qualquer forma, como amigo, como familiar, como parceiro, dando aquele apoio, né? É verdade. A gente gostaria tanto de ser acolhido no momento em que você está ali. É tão bom você se sentir quando você não está legal. Um abraço cura. As pessoas falam assim, como que um abraço cura? Claro que cura. Porque quando uma pessoa ela consegue te enxergar e ver que você precisa só daquele abraço porque você está no seu pior dia, você fica mais forte. Porque aquilo ali foi espiritual. Exatamente. Não foi do nada que, eu vi a Adriana, ela está triste, eu vou dar um abraço. Não. Sabe? E existe essa mensagem que a gente passa, porque fala assim, você foi um anjo na minha vida. Né? Porque naquele momento certo, esse anjo chegou. Exatamente. Acontece muito isso, divindade, né? As pessoas falam. Né? E a gente tem também que apelar para a nossa divindade, porque eu creio num Deus maior, que é Deus. Né? Exatamente. E a gente não pode
julgar ninguém que acredita. Então a gente tem que respeitar e não julgar as pessoas que têm as suas religiosidades. Exatamente. Né? Respeito a todos. Respeitar a todos. E todo mundo é igual, né, Isso. perante Deus. E algo mais, você queria deixar uma mensagem final, Quero. fazer convite para a população que está nos acompanhando, para a gente finalizar nosso bate-papo? Falar assim, que a frase de impacto é: não existe saúde mental sem política pública. A gente tem que ter as políticas públicas. Tem que ter. Né? E o que eu quero deixar também gravado na cabeça dessas pessoas que estão ouvindo a gente? Prevenir é cuidar. É isso que a gente está falando desde cedo. Exatamente. Né? Tratar é acolher. Então a gente tem que acolher, saber acolher essas pessoas. Né? Não só lidar com aquele quando a coisa já tomou uma proporção enorme, mas também vir com esse trabalho de acolhimento, né? Acolhimento, prevenir, fazer essas atividades de campo, né? Mostrar o ano de janeiro a janeiro, como eu falei. Exato. Né? A gente deve. Por quê? Porque eu vou reforçar o quê? A fala é um ato de coragem. Sim. Eu só vou reforçar essa pessoa que está no fundo do poço porque ela vai ver alguém falando. Ela vai dizer assim: se ele falou ou ela falou, eu também vou falar. Então a fala é um ato de coragem. E aí a gente deixa essa mensagem para violência das mulheres, que a gente já sofreu. Você sabe disso, que eu já sofri uma violência. Sim. Né? Então, a partir disso que a gente denuncia, outros casais denunciam também. Então, assim, a gente precisa falar sobre os assuntos, ser encorajado. E encorajar outras pessoas outras pessoas, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para os nossos ouvintes, né? E dizer que o grupo Diversidade está à disposição. Quero deixar o número do nosso telefone. Tem uma rede social, um Instagram, que as pessoas possam seguir? Temos Diversidade, com 2 R's, né? Diversidade BV. E também temos o @Diversidade BV, temos @Parada Roraima, que também é o nosso, né? E agora eu vou deixar o nosso contato do WhatsApp do Diversidade. Certo. Cadê o nosso contatinho aqui? Ah, tá aqui, deixa eu ver aqui. O nosso contato. Certo. O nosso contato do Grupo Diversidade é o 99171 7763, tá? Certo. Então esse é o nosso contato para os nossos ouvintes, né? Que quiser entrar em contato conosco. Também tem o nosso endereço, que é na Rua Lindolfo Bernardo Coutinho, 1451 Tancredo Neves, né? Ali perto da Escola Tancredo Neves. Então nós estamos lá sempre às tardes, né? Porque de manhã nós trabalhamos. Não que a gente não trabalhe à tarde, a gente trabalha muito mais quando está lá. Mas é importante deixar esse número porque ele é novo. Então a gente agradece e quero convidar desde já todo mundo para nossa parada LGBT, que vai ser 9 de novembro, né? A partir das 17 horas lá no palco, na Praça Fábio Marques Paracate, né? E a nossa feirinha vai ser dia 1º de novembro lá no Germano Sampaio. Tá. O horário? O horário é a partir das 5 horas também. Beleza. Tá feito certo? O convite. E a você que estava aí nos acompanhando, a internet deu uma caidinha, né? Mas já voltou. Mas se você gostou desse nosso bate-papo e conhece alguém que se identifica com essa nossa conversa, já compartilhe essa informação. Você vai estar proporcionando e levando a autoajuda a essa família, a essa pessoa. E fica aqui os nossos agradecimentos. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado, Adriana. Estamos à disposição sempre. Precisou, a gente vem aqui ajudar a diminuir esse índice altíssimo no nosso estado. Exatamente. Muito obrigada, Sebastião. Conversamos com o Sebastião Diniz, psicólogo. Falamos sobre o Setembro Amarelo, o apoio psicológico e prevenção do suicídio, também na classe LGBTQIAPN+. E a todos vocês
vocês que se identificam com essa situação ou conhecem pessoas que passam por isso, você não está sozinho. Então compartilhe essa informação, você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify, a nossa rádio web da Defensoria, sempre com conteúdos de autoajuda para você. Eu sou Adriana Carla, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.